Rapidamente vamos falar sobre o aparelho de contenção, o arco contínuo de Begg. Begg era um pesquisador, né, uma pessoa que pesquisava muito sobre a questão da estabilidade do tratamento ortodôntico. E a estabilidade também ela está referente ao poder da língua dentro da boca. O que eu quero explicar é o seguinte: a placa de acrílico era um elemento que Begg estudava muito dentro da contenção, porque uma vez que essa placa fica confeccionada de forma inadequada, ela disturba muito a língua, ou seja, ela vai criar uma disfunção na língua e essa língua ela vai então ficar removendo o aparelho da boca. Então é ideal que o aparelho de contenção ele seja confeccionado de uma forma que o acrílico, tá? O acrílico ele seja confeccionado seguindo aqui os limites do palato do paciente. Como que eu quero explicar melhor isso daqui? Olha só, nós temos que ter em conta que a região aqui, na região sagital, aqui, o fundo da região da pré-maxila, que é a região dessa curva que começa aqui, e nas regiões transversais aqui, esses dois lugares aqui, que são o fundo também, a região da curva. Então a gente vai delimitar aqui essa região e vai fazer essa contenção dessa forma para que esse acrílico morra nessa região no zero. Quando o paciente escorregar a língua no palato, ele não sinta a borda do acrílico, porque muitas vezes o dentista pede para fazer uma contenção cortando aqui o acrílico mais baixinho possível para não incomodar o paciente. É o contrário, enquanto mais baixo você corta, mais incomoda o paciente, porque ele entra com a língua, sente a borda do acrílico e arranca o aparelho para fora. E quando você faz a contenção dessa forma, que o acrílico, a língua escorrega aqui e morre no zero, ele não sente a borda do acrílico, então ele não dá conta de jogar a contenção para fora. Ele não cria um hábito vicioso de ficar removendo a contenção da boca com as bordas laterais da língua, tampouco com a ponta da língua. Então essa região aqui da pré-maxila, da curva da pré-maxila, quanto às regiões das laterais aqui do fundo da região transversal, é fundamental respeitar, não pode ficar curto, porque a língua ela sente a borda do acrílico e arranca o aparelho fora da boca. Então aqui se eu passo o dedo, eu sinto, eu escorrego e passo até eu sentir aqui o fundo do palato, mas eu não sinto o degrauzinho da borda do acrílico. E aqui que está o segredo: enquanto mais o paciente ele tem essa língua descoordenada, criando aqui um trabalho de investigação da borda do acrílico, né? Ou seja, a língua é um músculo altamente investigador. Se ele sente uma pontinha do dente quebrada, ele fica passeando ali toda hora. Se ele sente a borda do acrílico alta, que ela vai entrar por baixo e ficar tentando tirar. Então isso é fundamental, os ortodontistas entenderem isso daí, para que o laboratório faça uma contenção, morrendo com acrílico no zero, no fundo do palato. Esse corte aqui ele é fundamental, porque também a língua ela sente a necessidade de buscar ali um prazer, de tocar na mucosa. Então a língua escorregue e vai saciar o prazer de tocar aqui na mucosa, e uma vez você fazendo desse jeito, você despista a língua de ficar entrando aqui de baixo e removendo esse aparelho da boca de uma forma aleatória. É muito importante que o ortodontista entenda que o aparelho de contenção é fundamental para manter tudo aquilo que ele conquistou através da mais alta tecnologia, que ele usou, bracket autoligado, arco termoativado, esses brackets de altíssima tecnologia que existe hoje, e a contenção vai manter tudo isso. Então um aparelho que é feito de uma forma super adequada, conforme preconizado por Begg, com esse arco contínuo passando aqui, tocando em todos os dentes, e na região posterior aqui esse campo distal esteja bem copiado, né, para o técnico de laboratório permitir essa passagem do fio aqui de uma forma bem íntima, bem apoiada, ela é fundamental. Então o ortodontista tem que encaminhar para o laboratório sempre o modelo antagonista, para que o laboratório possa checar o espaço de passagem aqui, né, para ele estudar o melhor tipo de passagem desse fio, porque também uma vez o paciente mordendo mais em cima de um fio desse daqui pode criar também um toque prematuro e vai criar aí uma desordem também. Toda vez que ele morder aqui, o acrílico vai empenar, vai ficar escapulindo da boca
cria então assim, uma instabilidade do aparelho muito grande na boca do paciente, e esse aparelho não vai ter um êxito. Então essa daí é minha mensagem em relação à contenção. A placa acrílica ela tem que ser estendida até o fundo do palato, onde o paciente escorrega a língua e não sente a borda do acrílico, para ele então não criar aí um vício, né, de ficar removendo o aparelho através da pressão da ponta da língua e das bordas laterais também. Então essa dica ela é primordial. Os aparelhos muitas vezes eles acabam sendo subestimados porque é uma coisa que o ortodontista pensa que é muito técnica, é construir um fiozinho e colocar um acrílico. Não, mas tem muito segredo neste aparelho aqui, e outras oportunidades mostrarei em outros vídeos.